É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, 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 oh, oh, oh. Este é o programa Nino Bellieni, começando agora, trazendo hoje um chefe de cozinha, ou um chefe de cozinha. Não sei nem se assim se fala, não sou muito ligado ao francês, embora entenda, consiga ler alguma coisa, mas falar francês não é tão fácil quanto falar o português, para a gente que estuda, ou o inglês, para a gente que tenta estudar. Roberto Soares Júnior é irmão do Roger Soares, que é diretor da Universidade de Iguaçu, UNIG. O Roberto é natural de Itapiruna, economista formado na Cândido Mendes nos anos 80. Em 2000, descobriu-se cozinheiro. Morou em Los Angeles, tem histórias para contar, é pai de uma menina e tem pós-graduação e graduação em chefe de cozinha, como chefe de cozinha. Enfim, nós vamos aprender muita coisa aqui com o Roberto Soares Júnior. Roberto, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Primeiro quero agradecer a oportunidade, Nino, de poder divulgar a gastronomia em Itapiruna e na região noroeste fluminense. Veio a caráter. Sim, sempre, né? Como é que se chama esse uniforme aí? Esse uniforme, o nome dele é Douman. E como é que se fala o chefe de cozinha em francês? A pronúncia certa? Chefe cozinheiro. Chefe cozinheiro. Então eu não errei, não errei tanto assim, né? Chefe de cozinha. E essa profissão, que é talvez uma das mais antigas do mundo, que é cozinhar, desde que se descobriu o fogo, aprendeu-se a cozinhar e a conservar melhor os alimentos, ela chega hoje a um nível muito alto de sofisticação. Qual é a sua linha como chefe de gastronomia? Bem, a minha linha, eu optei pela simplicidade, pela utilização de produtos genuinamente brasileiros, até porque nós temos uma gama de produtos ainda que nem foram descobertos na região amazônica, que é riquíssima em produtos, e a gastronomia ela está ali caminhando paralelamente à indústria da estética. São produtos que vêm sendo descobertos, são utilizados em ambas as indústrias, tanto a gastronômica quanto a da estética. Então é um projeto Natura. Exatamente. Uma das empresas que mais investem na natureza. O Atala é outro que faz muitas pesquisas. Sim, exatamente. Principalmente na região amazônica, por conta de um grande chefe de cozinha já falecido, o saudoso Paulo Martins, chefe paraense do restaurante Lá em Casa, que é uma espécie de guru de todos os grandes chefes brasileiros da atualidade. A valorização do produto brasileiro, dando um toque de sofisticação, misturando as tendências. Exatamente. Qual é o prato que o senhor mais gosta de preparar? Eu, particularmente, eu gosto muito da culinária italiana. O prato predileto de preparo, na minha opinião, isso é uma coisa muito particular, né? Mas no caso é o risoto. Risoto. Nós estamos hoje conversando com ele, numa próxima oportunidade nós vamos ter as condições de experimentar e ver. Primeiro ver o Roberto cozinhando, preparando, todo o ritual da cozinha, e depois de experimentar, que vai ser a parte boa para mim, para você, Butch, que está aí nos filmando hoje, é o nosso cinegrafista. Mas como é que o senhor, tão jovem, embora tenha os cabelos brancos, eu acabo misturando os tratamentos. Senhor, você prefere ser chamado como o quê? Vou dar a opção. O senhor prefere que eu chame de você ou você prefere que eu chame de senhor? Você. Como é que foi a descoberta da cozinha? Como é que e deu esse estalo? De economista para chefe de cozinha. Bem, nos anos 90, eu trabalhei aqui em Itapiruna num restaurante ícone da cidade na época, que foi o Colunas, mas trabalhei na parte burocrática, gerenciando. Então, eu não tive naquele momento assim um insight, apesar de toda hora estar em contato com o cozinheiro-chefe, com a equipe inteira do salão e da cozinha, mas eu não tinha tido insight ainda.
e achava que tinha descoberto assim, a minha profissão como administrador. Já era formado em economia. Sim, exatamente. Mas foi só nos anos 2000, quando eu fui para os Estados Unidos morar em Los Angeles, frequentando muitos restaurantes e várias tendências, assim, indiano, espanhóis, italianos, enfim. Nesse momento é que eu tive um insight de que eu queria aquilo para mim, para a minha vida. Eu já cozinhava em casa, para os amigos, para a família, mas nesse momento eu tive realmente a certeza de que eu queria era aquilo, até porque eu sou hiperativo e a cozinha ela funciona como terapêutico, é uma cozinha terapia, ela me acalma. Então, aí eu tive esse insight lá nos Estados Unidos e voltei para o Brasil determinado a estudar essa área. How many years do you live in LA? Quantos anos você viveu 2 lá? years, 2 anos. E nesses 2 anos, qual foi a living. cozinha que mais chamou atenção em sabor? A indiana, a chinesa, a mexicana, tailandesa. São Coreana. grandes cozinhas, sabores assim muito diversos, né? O curry, mistura gosta muito do curry? Sim, sim. Mistura muito o sabor picante com o doce, com carnes diversas misturadas ao mesmo tempo, é incrível. Uma mistura de sabores. Aqui o curry nada mais é que uma mistura de diversos temperos. E cada região da Índia tem o seu próprio curry. Aqui no Brasil, o senhor aplicaria o curry a qual prato? Você pode aplicar em diversos pratos. Em carne de frango, em carne de boi, carne de porco, peixe, diversos. Salada, até mesmo doce. Mas a dosagem é que... O segredo é a dosagem? Sim, exatamente. A dosagem é feita pelo cozinheiro ou por quem está a comer? Porque, pelo cozinheiro. Pelo cozinheiro. Se deixar por conta de quem vai colocar... A pessoa pode errar. Pode errar. E esse erro, o cozinheiro também incorre nesse erro? Sim, sempre. A cozinha, a culinária, tentativa, erro e acerto. E uma vez que acerta, erra de novo? Não, né? Não, Aí não erra de novo. Aí você já tem um domínio da situação. Ao longo do programa, nós vamos pedir algumas receitas, algumas dicas. Por exemplo, como cortar um peixe? Qual a melhor maneira de cortar um peixe? Isso depende do peixe? Depende do existe um padrão? Depende do peixe. Depende do peixe. Por exemplo, linguado é um peixe plano, tem um tipo de corte. Você tira os filés, né? Já um peixe como a sardinha, por exemplo, já é um outro tipo de corte. É um peixe pequeno, um peixe de águas profundas, já é um outro tipo de corte. Já um peixe de águas rasas, já um outro tipo. O badejo, a peruá, o peixe do rio, o peixe do mar, varia muito de peixe para peixe. A carne, o peixe, a carne e as aves. Para cada tipo de corte, um tipo de faca, e para cada tipo de carne, um tipo de faca? Exatamente. Para cada tipo de carne, um tipo de faca, cada tipo de corte, um tipo de faca também. Variando até vários tipos de faca para cada ingrediente. No caso, cada animal que você vai cortar. Varia também, né? Pode ser o javali, pode ser carne... 2 tipos de faca novilha, até. Pode ser uma carne de um boi mais maturado. Então, o mínimo de facas dentro de uma cozinha. É infinito. E existem vários fabricantes de faca, né, vários tipos de cutelaria. Então, para o cozinheiro é o limite, o número de facas. Eu sou apaixonado por facas e por panelas também. E quais são as marcas que o senhor indica em facas e em panelas? A melhor faca do mundo é uma faca de aço japonês chamado Global. Tinha que ser japonês, né? Espada Global. Samurai, as espadas. Mas a Tramontina fabrica grandes facas. Essa faca japonesa deve ter sido invenção de algum samurai, porque... Bem provavelmente. Os fabricantes eles de são espadas... bons nisso. Hattori Hanzo. A mistura do carbono é muito perfeita, o aço tem uma resistência muito grande. Como é que essa faca é, mais ou menos? Ela é longa, é curta? A faca de chefe é uma faca longa. Isso varia também do tipo de faca. A faca de sushi também, ela é uma faca longa. Mas existe a faca de pão, existe a faca para carnear, né, para desossar, e a faca para salada,
a faca para descascar legumes, enfim. Existe faca para tudo. Para tudo. Para cortar o Inclusive para pão. cortar o próprio dedo. Sim, exatamente. Como é que o cozinheiro se protege? Quais são os segredos para um cozinheiro não se machucar, não sofrer acidentes? Ele e os assistentes. Movimentos suaves, calma e tranquilidade, porque a cozinha é muito perigosa, né? É gordura quente, água quente, todo mundo portando uma faca, então tem que ter um movimento muito suave e tranquilidade. Mas equipamento de segurança não tem? Tem equipamento de segurança também, mas o mais importante é você uma boa noite de sono, ter a tranquilidade necessária para se movimentar dentro da cozinha, que geralmente é um espaço muito exíguo, muito apertado, muito estreito. Então é um movimento suave, sempre avisando aos companheiros, está com água quente ou com gordura quente, qualquer coisa assim. Uma cozinha muito grande é ruim para o trabalho? Não que seja ruim para o trabalho, mas fica muito disperso o trabalho. Fica muito longe de você buscar um ingrediente, uma panela, um utensílio que você vai utilizar. Eu estou conversando com o Roberto Soares Júnior. Ele é daqui de Itaperuna, é economista formado nos anos 80 pela Gama Filho, pela Cândido Mendes, me desculpem, e depois formou-se em cozinha. É chefe de cozinha, com curso na Universidade de Vila Velha, fez pós-graduação em degustação e tendências e já mostrou nesse breve tempo que estamos conversando o quanto ele entende do assunto. Nós voltamos depois do intervalo comercial, trazendo mais o Roberto Soares Júnior, mais sobre o mundo fascinante de uma cozinha pilotada por um homem. TVI, te vejo aqui, programa Nino Bellieni. É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. É o Nino Bellieni, oh. É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. TVI, te vejo aqui, voltamos com o Roberto Soares Júnior, chefe de cozinha, inclusive na Merco Noroeste, deu palestras, falou sobre o assunto. Ele já dá para notar, quem conhece o Roger, diretor da Unig, deu para notar uma semelhança, ele é irmão mais velho. E há quanto tempo você é irmão dele? Vai revelar a idade do rapaz. Há exatos 43 anos. Vocês nasceram realmente em Itaperuna ou vieram para cá, crianças? Não, nascemos em Itaperuna, somos daqui, famílias daqui de Itaperuna mesmo. Como é que foram as palestras na Merco? A oficina, ela concentrou principalmente com produtos aqui da região de Itaperuna. Eu bolei um cardápio genuinamente do Noroeste Fluminense, com produtos nossos. A base era carne seca e o desenvolvimento das receitas, eu optei por produtos daqui da região, como a banana da terra, como a mandioquinha, que é conhecido como batata baroa, fruta-pão, enfim, trabalhando em cima de produtos do Noroeste, já que a feira é Merco Noroeste. Né? O resultado foi um sucesso, então, porque Sim. só de falar já está dando água na boca, ainda mais Sim. no horário do nosso programa, que é próximo ao almoço. Sim. E aqui, para quem quiser, por exemplo, a pessoa não tem paciência para fazer um curso de longa duração, pode contratar o senhor para ir até a casa dela, ou até para ensinar, ou para fazer um prato numa noite especial, um aniversário, algo assim? Sim, claro. Eu estudei exatamente para isso, para poder prestar consultoria e também qualquer tipo de evento nessa área gastronômica, né? Que para mim, como eu já te disse, é muito prazeroso e acaba sendo até terapêutico. Eu estou aí para isso. Qual é o telefone seu? Meu telefone é 3822, o residencial, né? 1014, e o telefone celular é 99794 2728. Importante para você que vai fazer uma festa de aniversário, um jantar sofisticado ou não sofisticado, é de acordo com o que você quiser planejar, mentalizar, conversa com o Roberto, e ele junto, você e ele juntos, vão formar uma mesa bonita com opções, como ele mesmo disse, opções valorizando o nosso Noroeste. Das coisas aqui do Noroeste, o senhor falou batata baroa, abobrinha, qual é que o senhor mais gosta?
Eu fiquei muito impressionado, bem impressionado, com frutapão, porque por conta da versatilidade desse, poderia dizer, um fruto, né, na verdade. Que é em árvore, né, dá em árvore deve ser um fruto, né? E ele pode ser tanto feito cozido, como frito, um purê, enfim, inventei até um doce à base de frutapão, quer dizer, ficou incrível, é um produto realmente e corriqueiro, né? Está aí na beira do rio, está aí nas propriedades rurais, e às vezes nem é tão valorizado, é desprezado até. Deveria ser plantado comercialmente, ele é plantado sim, exatamente. De forma aleatória. Exatamente, a natureza se incumbiu, né? Se encarregou disso. A sua casa tem uma cozinha preparada para esse tipo de evento ou o senhor vai até a casa do cliente? Não tem uma cozinha preparada em casa, tem uma cozinha comum, normal, não é industrial, eu vou até o cliente, ele me solicita. Também não precisa ter uma cozinha? Não. Mas o que é necessário para uma cozinha, para que ela seja possível nela fazer um banquete ou um jantar de primeira qualidade? O que não pode faltar nessa cozinha? Não pode faltar fogo. Não pode faltar uma boa pia para limpar todos os ingredientes, para fazer o preparo e lavar todos os materiais que foram utilizados. Não pode faltar um bom forno e um bom fogão. É isso, o básico. E as facas o senhor leva? Isso aí, facas, panelas, a gente tem. Quantas panelas o senhor tem hoje? Tenho muitas, de várias séries. Foram assim, para contar ainda, né? Mais ou menos umas 20 panelas boas. A panela de arroz é só de arroz? Sim. A panela de carne é só de carne? Sim, mas você pode também fazer outros cozidos na panela de arroz, já que o arroz é um cozido, né? Acaba sendo um cozido. Você pode cozinhar batata, o que você quiser na panela de arroz. Roberto, por que o feijão, existe tanto preconceito contra o feijão? É difícil numa festa chique a gente encontrar um prato de feijão. No casamento, o feijão, nunca fui a um casamento que tivesse feijão. Nem cozido, nem frito, nem mesmo o feijão, aquele feijão com farinha, que é como é que se fala? Tropeiro. O tropeiro. Ele é esquecido, não chega numa festa, ele é esquecido, vem só o arroz. Por que isso? Eu acho que é por conta da nossa cultura mesmo, de querer copiar assim, sempre o que vem de fora, né? E o feijão, ele é um produto genuinamente americano, latino-americano, né? Então, acho que a gente despreza que é ficar assim um pouco europeu e valoriza os ingredientes que vêm de fora, da Europa, da Ásia. Não é porque ele também dá muito trabalho, tem que ser fervido, cozinhado, pode estragar. Pode ser um tanto quanto pesado também, e as pessoas querem coisas mais leves, eu não sei. Acho que é essa mania de querer copiar o que vem de fora. Dá para notar, dá para fazer uma história da gastronomia e, ao mesmo tempo, a história da humanidade. Por exemplo, quando que surgiu o uso da maionese no Brasil? Foi nos anos 1970. Aí sempre tem uma moda, macarronese, maionese. De vez em quando tem aquela, todo mundo começa a fazer aquilo, a farofa com banana. Da onde se atribui esses modismos? De onde vem isso? É dessa mania de copiar que o brasileiro tem? Sim, com certeza. Até então, de 10 anos para cá, que a gastronomia se instalou mesmo de vez no Brasil, com cursos de graduação, de pós-graduação. Até então não tínhamos isso. A culinária não era tão valorizada no Brasil. Inclusive o profissional dessa área, ele não era valorizado também. Isso de 10 anos para cá tem mudado com grande rapidez. Então, essa coisa da maionese, a utilização da maionese, a maionese surgiu na França, na Europa, né? E na Nouvelle Cuisine. Então, é muito utilizado na Nouvelle Cuisine. Então, é um movimento da nova cozinha no final dos anos 60. Sim, exatamente. Porque agora já entramos em outros movimentos. Agora nós estamos na gastronomia de vanguarda, que os criadores dessa escola, dessa tendência, nem gostam que chama de gastronomia molecular, que é o nome mais conhecido. Eles preferem que se chame de gastronomia de vanguarda. Na verdade, a maionese surgiu lá, enfim, no século XVIII. Mas foi recuperada dos anos 60. Sim, exatamente. Na França, e aí foram desenvolvendo vários molhos à base de maionese. O povo francês é considerado um povo dos mais elegantes. Não, o índice de gordura lá corporal é baixo.
Isso foi por causa da Segunda Grande Guerra, que eles passaram muita fome e continuaram a comer pouco. Você vai a um restaurante francês, já paguei caro no restaurante francês para comer uma porção que, sinceramente, para nós brasileiros, só não enche nem os olhos. Mas como é um restaurante francês, como estava na moda, como as pessoas vão lá naquele restaurante, vamos lá, aí chega lá, a gente paga caro para comer uma porçãozinha e o sabor não é um sabor que tem nada a ver com o meu país, com as minhas origens. Como é que o senhor explica isso? Na verdade, isso é um movimento, é uma tendência e não é um prato só. É um menu degustação. Então, são uma série de pratos com pequenas quantidades para você degustar. Não é um menu como se fosse assim, comer uma feijoada, por exemplo, que é um pratão, né? São vários pequenos pratos, então são 15 pratos no menu degustação. Os 15 pratos juntos não formam um prato brasileiro. Sim, exatamente. E a gente paga 6, 7, 8 vezes mais do que se fosse pagar um sim, prato são brasileiro. como se fossem joias mesmo no prato, né? Você vai experimentar, vai sentir sabores incríveis em pequenas porções. Então é mais para quem realmente... como é que se chama a pessoa que... o sommelier? Comensal. Comensal. Tem o que prepara e tem o que come. O comensal, ele tem um gosto mais apurado. Ele não se alimenta, ele saboreia. Exatamente. Isso, eu tenho uma ideia de que o paladar é um desenvolvimento. A gente vai desenvolvendo. Isso até porque você observa nas crianças, elas têm um certo repúdio por determinados tipos de molho, por determinadas comidas assim, ensopados, enfim, querem sempre uma mesma coisa, bife e batata frita, né? Então, conforme o tempo vai passando e a gente vai crescendo e vai ficando mais velho, isso vai desenvolvendo na gente. O paladar é um desenvolvimento. As papilas gustativas vão se acostumando. Sim. São 3 sentidos fundamentais: o olfato, paladar e a visão. Na hora sem ver a comida, há cozinheiros que gostam de fazer experimentação de deixar a pessoa no escuro ou com uma venda. Eu acho fundamental estar olhando para a comida na hora que está. Sim, também o tato também, por conta da crocância. E a audição também. Também, todos os sentidos são envolvidos, mas o principal é o paladar. Sim. A visão, o paladar e o olfato. O olfato, ele afasta a comida da gente. A primeira coisa que a gente faz, naturalmente, é aspirar para poder perceber o que está vindo ali. A criança, ela não gosta do curry, por exemplo. Não, assusta. Qualquer assim sensação olfativa mais aguçada repulsa a criança. Hannibal Lecter, do filme O Canibal, era um grande chefe de cozinha. Sim. Ele conseguia fritar até cérebro e servir para o próprio rapaz de quem ele tirou o cérebro, e o rapaz gostando do que estava comendo não sabia. Gostou desse filme? Assistiu? Assisti. O 1 e o 2. É um grande ator, né? O senhor morou na cidade do cinema, morou em Los Angeles. Sim. E como é que foi a sua vida lá? Foi muito bacana. É uma cidade fabulosa, né? Cosmopolita e na beira do mar. Sol 350 dias por ano. Por isso a indústria do cinema se instalou lá. Uma luminosidade incrível. E pessoas assim incríveis também. Uma cidade fabulosa. Povo muito educado. É realmente incrível. O senhor é o homem de Itapiruna que mais dirigiu Mercedes-Benz. Sim, praticamente, porque eu trabalhei na Mercedes-Benz Beverly Hills e, cara, eram 200 carros que eu entrava por dia, entrava e saía de Mercedes. Todos os modelos de Mercedes. Inclusive, se me convidarem hoje para andar de Mercedes, eu estou declinando, porque foram muitos, todas, eu acho, do mundo. Mas é um carro fora de série. Sim, fabuloso. O senhor entrava, dirigia o dia inteiro, a cada hora um modelo? Sim, o tempo todo. De 10 em 10 minutos, estava num Mercedes diferente. Quantas horas de trabalho por dia? Eram 12 horas por dia. Pelo ouvido já percebe se tem algum problema no carro? Sim, claro, com certeza. Você que tem um Mercedes aqui em Itapiruna, se precisar de um consultor auditivo para saber se o motor está bem, só de ouvir ele já sabe, ou então deixa ele dar uma voltinha. Ele está dizendo que ele enjoou de andar de Mercedes, mas não enjoa. O que é bom não se enjoa, né? Com certeza. Qual é a comida que o senhor prepara, mas não come?
Bem, não existe. Eu como de tudo, de tudo. E se eu tenho assim, algum preconceito, eu tento quebrar essa barreira, porque eu, quando criança, era muito enjoado para comer, mas depois dos meus 18 anos de idade, enfim, até pedra, serviço, eu estava comendo. A receita da sopa de pedras eu acho sensacional, mas nós vamos deixá-la para depois do intervalo comercial com o Roberto Soares Júnior, chefe de cozinha, economista, irmão do Roger. Estou falando do que é irmão do Roger, porque eu acho o Roger uma pessoa sensacional, então vale a pena citar que na sua linha genealógica existe o Roger, porque ele veio depois também, né? Sim, claro. Roberto Soares Júnior retorna aqui. TVI, te vejo aqui. É o programa Nino Bellieni. É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. É o... É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. Voltamos com o programa Nino Bellieni. Nosso convidado especial de hoje é o Roberto Soares Júnior. Ele é chefe de cozinha, mas é também economista. E uma coisa acaba ajudando a outra, porque um chefe de cozinha tem que ser econômico e criativo. Estava falando sobre o café, exatamente o café que a Meire Pimentel, nossa diretora de produção, trouxe. Está aprovado o café da Meire? Muito bom, sensacional. Qual? Está aí. Para quem está em casa, um cafezinho nessa hora é uma boa sugestão. O que o senhor estava falando agora há pouco nos bastidores sobre o café, a importância do café? O café para o Brasil é de suma importância, né? Um produto de exportação, e de um tempo para cá a nossa produção está assim mais voltada para o lado da qualidade, a produção de café gourmet, porque a gente tinha assim, uma grande produção, mas não tinha uma qualidade. E isso está mudando. De 15 anos para cá, a Embrapa vem investindo muito nisso, com os produtores também. Então, os nossos cafés do sul de Minas, do oeste da Bahia, do Cerrado, nós temos grandes cafés hoje no Brasil, cafés gourmet. Mandamos para o mundo todo. O café brasileiro, de onde Itapiruna, saiu tanto de Itapiruna, já fomos o maior produtor, um dos maiores produtores do Brasil, o maior do estado, e hoje já não há mais a cultura do café em Itapiruna como havia. Eu tenho uma pequena propriedade em Muqui, Espírito Santo, onde nós plantamos o café, o Conilon e o Arábica. E lá as terras são frias, ajuda muito, mas dá uma pena saber que Itapiruna não tem mais o que tinha. Pois é, o clima mudou, né? Aqui tinha muitas matas, isso favorecia, a temperatura era mais baixa, que você tocou. Lá em Muqui, no Espírito Santo, devido à altitude... Reserva ecológica também. Exatamente, a temperatura é mais amena. Toda propriedade tem que ter uma área de preservação ambiental, que são as APAs. Sem elas fica difícil manter a temperatura, embora lá seja mais alta. Exatamente. O senhor tem uma máquina... O senhor é barista? Sim, eu barista tenho... que gosta do café, que estuda o café. Barista que estuda o café e que sabe tirar um bom café da máquina. Então, eu não fiz especificamente um curso de barista, mas na universidade nós tivemos palestras com grandes baristas e deram muitas dicas de como trabalhar o café. Então, essa é uma área que eu pretendo futuramente enveredar, porque é fascinante. Tem pessoas que optam pelo vinho, outras pelo azeite, eu optei pelo café. E na culinária, é possível colocar... Que tipo de alimento vai bem com o café? Após um almoço, durante o almoço, dá para improvisar alguma coisa? Improvisar não, dá para fazer um estudo do café dentro do jantar, do almoço? Perfeitamente. Desde entradas, assim como prato principal e até mesmo sobremesas. Uma sugestão. Por exemplo, um molho à base de café. Molho à base de café? Sim, para acompanhar carne. Assim, nunca ouvi falar, e olha que eu conheço muita coisa. Penso que conheço, né? Sobremesas também, sobremesa, entradas. Mas esse molho eu nunca ouvi falar, como é que é? Pois é, você pode tirar um café expresso e pegar um bechamel, que é um molho branco, à base de leite. Já está me dando água na boca. Misturar com o café, né, e vai dar
Um molho assim muito Exótico. saboroso e exótico. Com ou sem açúcar? Não, sem açúcar. O açúcar não entra. Sim, vai entrar só o gosto do café mesmo. O senhor usa bastante o açúcar na sua culinária? Ou só na hora da sobremesa que ele lembrar? Não. Até em pratos salgados também vão açúcar. Pode açúcar, Por claro. exemplo? Ele apura o gosto. Assim como em doces, sempre também uma pitada de sal para apurar o gosto do açúcar. Qual o seu prato preferido? Eu fiz essa pergunta. Qual é o seu prato Sim, preferido? eu sou muito assim fã da culinária italiana. O meu predileto É o risoto. é o risoto. Então, dá para passar essa receita para quem está em casa? Uma receita de um risoto que não gaste muito, como um bom economista agora que o senhor vai dizer para a gente como fazer um risoto saboroso, agradável, para 4 pessoas. Bem, eu vou sugerir, no caso, um risoto vegetariano, por conta de hoje dessa tendência das pessoas quererem manter a boa forma. Então seria, a primeira coisa é o arroz. O arroz tem que ser um arroz arbóreo, um arroz rico em amido. Segundo ponto, Eu vou fazendo perguntas para poder entender melhor. Arbóreo, o arroz arbóreo, o que é o arroz arbóreo? O arroz arbóreo é um arroz italiano, um arroz específico para o risoto. A gente encontra no supermercado? Encontra, em Itapiruna já se encontra o arroz arbóreo. O carnaroli também é um arroz italiano para o risoto, mas o melhor é o arbóreo. Então você vai refogar, a primeira coisa, botou na panela o arroz, não precisa de lavar, esse arroz não se lava, para manter o amido, para ficar assim com muito amido mesmo. É a natureza do risoto. Então você vai refogar ele no vinho branco. Refoga no vinho branco, e quando secar o vinho branco, você vai retirar esse arroz. Vinho branco seco. Ou pode ser doce? Seco. Não, o doce não. O doce é mais um vinho voltado para a sobremesa. É o seco. O vinho para cozinhar e até consumir durante a refeição é o seco. Então você vai retirar da panela esse arroz que foi refogado no vinho branco e espalhá-lo em um tabuleiro e deixar esfriar. Depois de esfriar, você vai voltar com ele para a panela e vai refogar no alho, no sal e no azeite e vai acrescentar um fundo. O que é um fundo? Um fundo de legumes, por exemplo. Você vai botar água numa panela, cenoura, cebola, salsão, alho poró, deixar ferver e coar. E ficar só com aquele líquido. Aquele líquido vai reter todos os sabores. E esse líquido que você vai jogar no arroz para conseguir fazer o risoto. Você vai jogando, ele vai soltando um amido, o arroz, e você, por exemplo, pode fazer com ervas finas, salsa, cebolinha, ervas de Provence, ou até mesmo com o fungo. Eu gosto muito do fungo, que é um produto, é um cogumelo desidratado. Em Itapiruna você encontra ele desidratado. Você vai reidratar na água quente. Inclusive essa própria água que vai sobrar dele, você pode já adicionar também ao prato, ao risoto. E depois de reidratado, você acrescenta esse fungo ao risoto e vai continuando jogando o fundo, jogando, até obter aquela consistência de ver que ele está al dente, mas já soltou bastante amido. Então, nesse momento, você vai adicionar o queijo parmesão ralado, de preferência aquele que você comprou em barra e rale, não jamais o que vem em pacotinho, e depois disso acrescentar uma generosa quantidade de manteiga para aveludar e dar brilho. Está pronto o seu risoto. Poxa, vamos experimentá-lo. Está gostoso. Aqui na minha mente ele já está perfeito. O que o senhor tem contra o queijo em pó industrializado, esse que vem no pacotinho? Que eu também tenho muitas coisas contra, mas eu quero a sua opinião técnica. Não, eu não tenho nada contra ele, só que o outro é mais íntegro, é integral, né? É inteiro, né? É a prova de fraudes, no caso. É por isso, eu sou contra exatamente por isso, porque eu já descobri coisas ali que não tem nada a ver com o queijo em si. Já que passou muito bem uma receita, mais uma outra. Agora de um prato que leve carne, que o itapirunense gosta de carnes. Sim, então vamos fazer no caso um acompanhamento, uma salada que leve, por exemplo, já que você falou carne, poderia ser, no caso, um rosbife.
Então, uma salada à base de folhas, de legumes, aí fica a seu critério, de acordo com a sua preferência, pode ser alface, rúcula, cebola, tomate, lascas de queijo parmesão, e um bom rosbife, né, em fatias, assim, bastante mal passado, né, para manter as características dele, e um molho, pode ser um molho à base de aioli, que é um molho de maionese, com alho confitado. São as dicas, aliás, são as receitas do Roberto Soares Júnior. Roberto, agora o senhor deu dicas, deu receitas, eu gostaria que o senhor falasse dicas de higiene. A importância de uma higienização dentro de uma cozinha. Pois é, isso é crucial, porque quando você vai cortar uma carne e corta essa carne numa determinada tábua, essa tábua tem que ser só para carne. Você não vai cortar legumes, carne, todos na mesma tábua. Então, cada um ingrediente desse tem que ter uma tábua específica. Sempre. Porque ocorre uma coisa chamada contaminação cruzada. Você contamina um alimento puro, saudável, com outro que, de repente, tem alguma contaminação, e isso é chamado contaminação cruzada. É muito importante na cozinha essa parte da higienização perfeita. Você está sempre lavando as mãos o tempo inteiro e, enfim, isso é crucial para a qualidade do alimento que você vai servir. É uma CTI, cozinha de tratamento intensivo. Exatamente. Tem que ser levado muito a sério. Muito, porque a nossa saúde começa justamente pelo alimento que a gente ingere. Unhas e cabelos do sempre bem feitos, sempre aparados, cabelos, barba feita, sem anéis, sem maquiagem, nem pensar, enfim, tudo no maior asseio possível. Uma cozinha completa, ela requer quantos profissionais dentro dela? O chefe tem um... E aí qual é a escala de hierarquia dentro de uma cozinha? A cozinha é uma brigada de cozinha, né, de um hotel, por exemplo, 5 estrelas, é gigante. São, por exemplo, de um grande hotel 5 estrelas, bota aí pelo menos uns 100 profissionais. Agora, uma cozinha de um bistrô é o cozinheiro e uma pessoa só para fazer a faxina e um garçom, somente. 3 pessoas? Sim, um bistrô, sim. Um bistrô, já um restaurante maior requer isso mais depende gente. da quantidade, do tamanho, a quantidade de profissionais trabalhando depende do tamanho do público que você vai atender. Roberto, eu tenho aqui essa ampulheta, ela veio da Espanha, veio do País Basco, mais precisamente Bilbao, e vou deixá-la na posição, vou virá-la, e é o tempo que o senhor tem para suas considerações finais. As areias do tempo vão descendo e o senhor vai se despedindo. E eu agradeço por essa excelente palestra, não foi nem uma entrevista, foi uma palestra. As areias do tempo já estão descendo. Eu quero primeiro agradecer a sua oportunidade para divulgar assim, a gastronomia aqui na nossa região, que não era assim tão valorizada, né? De uns anos para cá, a situação vem melhorando bastante. Por exemplo, a questão de ingredientes que não se encontravam. Então, hoje temos boas lojas do ramo na nossa cidade. Enfim, essa valorização nos impulsiona, né, e nos incentiva a buscar novos cursos e a estudar sempre mais, porque tudo na vida é o estudo, é você buscar, né, novas técnicas, novas tendências, e, enfim, é você investir, mas depende disso, de você ter esse incentivo, né, da região em que você está. Porque se não tem um incentivo, você não vai buscar, né? Então, isso é muito importante. E, no caso, a oportunidade que você me deu, isso é a divulgação e a consolidação também da gastronomia no Brasil como um todo. E eu acho que isso é um movimento até mundial. O mundo inteiro está valorizando, hoje em dia, essa área, né? E é muito prazeroso também, né? Porque não é só você... Não está envolvido só na questão financeira. É a questão também do prazer. A gastronomia ela é intimamente ligada ao prazer. No caso, o prazer de comer bem. Eu acho que é um dos maiores prazeres que a gente tem, né?
Nós temos ainda muita areia, parece até o coloral, né? Sim, O coloral é latino-americano, sim, é brasileiro. é brasileiro. Dá tempo É de urucum. mais uma receita aí. Uma receita de um doce. De um doce. É. Eu vou falar um doce genuinamente brasileiro, que é um doce que eu fiz quando nos Estados Unidos, em Los Angeles, além de trabalhar na Mercedes-Benz dirigindo 12 horas por dia, eu saía do meu serviço e me dirigia à escola, onde eu estudava. Então, no final do curso, eu estudava inglês. Então, no final de um ano, como são alunos de todo o mundo, né? Então o professor pediu que cada um levasse uma comida típica do seu país. Então eu levei o brigadeiro, que é uma sobremesa, né? E eles não conhecem o brigadeiro, não conheci, foi bem interessante. Tinha uma outra brasileira que estudava comigo, ela levou o salpicão. E eu levei uma sobremesa, foi muito interessante, fiz os brigadeiros bem grandes. Então, um brigadeiro muito interessante é você fazer o brigadeiro, pegar um café expresso, pronto, adicionar o café expresso sem açúcar, sem nada, ao brigadeiro, e vai ficar assim sensacional, um brigadeiro com gosto de café, fica espetacular. É uma receita simples, todo mundo sabe fazer, brigadeiro é uma sobremesa genuinamente nossa, né, brasileira, e fica espetacular. Conversei com Roberto Soares Júnior, irmão do Roger Soares, diretor da UNIG. O Roberto Soares é economista, chefe de cozinha, é uma pessoa muito simpática, muito agradável, nos ensinou muito aqui nesse bate-papo, que não foi só um bate-papo sobre cozinha, mas um bate-papo multicultural. Temos uma volta ao mundo através da gastronomia. Em breve teremos novidade a respeito do Roberto. TVI, te vejo aqui no próximo programa, mais convidados especiais, mais gente interessante, mais inteligência em sua TV. TVI, a única TV de Itaperuna. TVI, te vejo aqui. É o Nico Baby